do 7º ano, tudo bem com vocês? Vamos corrigir mais uma atividade de história. Vamos lá, porque a nossa prova está chegando e na próxima aula tem revisão. Então vamos, mãos à obra, beleza? Então vamos lá. Na nossa primeira atividade, na página 111, deixa eu pegar meu lapisinho aqui. Hoje eu vou de verde. Pronto. Diz o seguinte: as boas obras não tornam um bom homem, mas o homem bom pratica boas obras. As obras más não tornam mal o homem, mas o homem mau pratica obras más. Essa é uma frase de Martinho Lutero. Então, refletindo sobre a citação de Martinho Lutero, que enfoca o papel do homem diante de sua fé, comente sobre o luteranismo e as suas principais bases teóricas. Então, o que nós podemos falar sobre o luteranismo? Nós estávamos falando sobre a reforma protestante, né, religiosa, e Martinho Lutero foi um dos principais personagens para essa reforma. Então, o luteranismo ele foi um conjunto de ideias, né, e de doutrinas criadas por Martinho Lutero. A base dele era o cristianismo, tá? Então, as ideologias de Martinho Lutero, elas vinham para criticar a prática da Igreja Católica, a qual ele considerava corrupta. Corrupta por quê? Porque, segundo ele, a Igreja Católica cobrava indulgências, né? Vendia anos de perdão através do purgatório. Então, algumas dessas ações trazia a própria igreja como corrupta, né? Cobrava questões indevidas a respeito da salvação, se envolvia em questões políticas, né? E a base do luteranismo é a salvação pela fé, liberdade de culto, consciência individual, a condenação da venda de indulgências por parte da Igreja Católica. Então, essa é a base do luteranismo, certo? Vamos mais adiante. Vamos ver se eu preciso diminuir. Não, que dá para ver. A número 2 diz o seguinte: a sociedade europeia recebeu de formas diferentes as bases ideológicas do luteranismo, com meio de posicionamento adotado pelas classes sociais a seguir. Bom, como que a burguesia, como que a nobreza, né, se comportou diante dessa ideologia do luteranismo, né? Como que os camponeses se posicionaram. Então vamos lá. Como que a burguesia se comportou, aceitou, recebeu, né, as doutrinas luteranas? Primeiro, os burgueses, por não aceitarem mais pagar impostos da Igreja Católica, passaram a criticá-la. E aí, por isso, né, a interesses próprios, acabou defendendo as ideias de Lutero. A burguesia também queria liberdade para praticar usura, né, cobrança alta de juros por empréstimos, criticada pela Igreja Católica, ou seja, os burgueses, que eram classe rica, eles não tinham a liberdade, vamos dizer assim, de cobrar mais dos seus clientes, né, dos seus fregueses, juros. No entanto, a Igreja Católica cobrava impostos altíssimos por parte da burguesia, tá? Como que a nobreza se comportava, né? Enfrentou a Igreja Católica, porque eles queriam recuperar terras que estavam sob o domínio do Papa. Então, terras que foram cobradas, né, através de impostos, dívidas de impostos, ou até mesmo pagamento de indulgências, de forma indevida, né? E os camponeses? Como os camponeses se comportaram? Bom, aí é uma classe já mais baixa, né?
Então, essa classe social ela era bastante explorada pelo feudalismo. Então, os camponeses viam nas ideias igualitárias de Lutero a oportunidade de receber as terras que estavam sob posse dos nobres. Opa, a coordenação motora aqui foi longe, né? Sobre a posse dos nobres e do clero, ou seja, os camponeses eram o que menos tinham, e o pouco que tinha ou ia parar nas mãos da igreja ou ia parar na mão dos nobres, dos ricos, né? Então é isso. A número 3 diz o seguinte: o que foram as 95 teses de Lutero e qual o motivo de sua publicação? Então, a obra, né, de Lutero, as 95 teses de Lutero, elas traziam ideias contrárias à Igreja Católica. Então, o acirramento, né, essa disputa, essa briga, esse contraste, né, com a Igreja, bem como a bula papal. O que era essa bula? Era uma carta de regras encaminhada, né, através do Papa, que determinava, trazia ali as regras e as decisões do Papa a respeito de alguma decisão, tá? Então, essa bula trazia e aumentava a venda das indulgências. Então, Lutero ficava assim, bastante, como se diz, bastante pilhado, bastante chateado, nervoso, né, com a Igreja Católica, por esse posicionamento, né, do aumento de venda de indulgências. Então, Lutero ele se posicionava sempre contrário aos ensinamentos e às recomendações da Igreja Católica. Então, foi um verdadeiro afronta para a Igreja Católica. Então, quando a gente fala dessa reforma, a gente imagina que ela seja pacífica. Não, não foi tão pacífica assim não, viu? Quase custou a vida de Lutero, de Martinho Lutero. Bom, vamos lá. Na número 4, diz o seguinte: Carlos V, rei do Sacro Império Romano Germânico, e o Papa Leão X reagiram às ideias de Lutero, convocando a chamada Dieta de Worms. Comente. Bom, obviamente foram as pessoas que pediam a cabeça de Martinho Lutero, né? Justamente porque ele era visto como uma afronta. E a Igreja Católica, ela controlava, vamos dizer assim, a sociedade, né? Então, a convocação da Dieta de Worms, né, era uma espécie de assembleia política. E ali se reuniam os principais príncipes, né, da Igreja, do Império Romano, e foi convocada para julgar os atos de Martinho Lutero, né? Porque tudo o que Martinho Lutero dizia, que era baseado na Bíblia, para a Igreja Católica era uma afronta, ia contra a vontade, a doutrina, né, da Igreja Católica. Então era uma assembleia que, vamos dizer assim, para julgar as ações de Martinho Lutero, tá? Vamos para a última página, página 113. Vamos aumentar aqui um pouquinho para ficar melhor, a visibilidade. E a número 5 diz assim: a revolta dos anabatistas foi... Ah, não, aqui eu não quero falar agora não, tá? A gente encerra por aqui porque nós vamos nos aprofundar posteriormente nessa questão aqui dos anabatistas, tá certo? Então, nós ficamos por aqui, porque a gente vai dar sequência nesse conteúdo posteriormente. E aí a gente volta na atividade aqui, tá certo? Meninos, então corrijam a atividade da página 111 e 112, tá bom? É o conteúdo da prova, tudo que nós vimos até a Reforma Protestante, até Luteranismo, depois nós vamos ver o restante, os anabatistas, né? Calvinismo. Então, nós vamos falar sobre isso posteriormente. Então, nós ficamos por aqui, tá certo? Ó, um grande beijo para vocês. Até o nosso próximo encontro com a nossa revisão da prova, viu? Tchau, até lá!